subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar aqui a minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando juntos aí a lição de número 8, lição da classe dos adultos, né? E a classe dos adultos está estudando nesse segundo semestre o relacionamentos em família. Estamos tratando sobre um assunto muito interessante, pertinente e necessário para os nossos dias, né? Tem sido uma lição de muito aprendizado, sim, e também trazendo algumas elucidações necessárias para este campo, né? Até porque a igreja ela é constituída de família. Não existe igreja sem família e nem família sem igreja, porque a igreja é constituída de família, literalmente, não é? Então, a CPAD trouxe um assunto muito interessante, vem trazendo, né? E nós estamos já na lição de número 8. Na lição de número 8, nós estaremos falando sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, não é? Paternidade, isso. Quais os filhos que não seguiram o conselho dos seus pais fizeram tudo errado? Não é? Quem foi Ofni e Finéias? Quem foi os filhos de Samuel? Joel e Abias? Essas e outras questões responderemos e aprenderemos agora no canal Rascunho da EBD. Também estaremos falando um pouco sobre a paternidade de Deus, né? E assim sucessivamente. Deus abençoe, não saia daí. Se você está passando aí pela primeira vez, e se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas alcancem o conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe você e vamos para a aula, tá certo? A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a paternidade dentro da família. O segundo tópico é tipos de paternidade extremista, né? E o terceiro tópico, né? O segundo tópico é paternidade em família. O terceiro tópico fala sobre o fracasso de 2 pais, relapso com os filhos, né? E assim sucessivamente, né? Isso vai falar de Eli, né? E também o Samuel, ok? Nós vamos tratar desses assuntos agora. Paternidade, o que é paternidade? Vamos tratar dessas questões relacionadas a isso. Primeiro, nós vamos saber um pouco sobre o que nós somos filhos de Deus, e paternidade vem de maternidade, né? Podemos dizer que são aí grandes vocábulos éticos, né? Do ponto de vista biológico, refere-se à reprodução humana, mas não é assim, não é o interesse deste conceito todo, né? Ou seja, nós não estaremos abordando bem esses fatores éticos aqui, mas não deixando de ser, óbvio, né? Não deixando de ser, né? Nós vamos ver que a questão da paternidade é uma base do matrimônio, a base legal dessa questão, né? Isso vamos ver em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, né? E a Bíblia diz que os filhos são bênçãos divinas, aos pais, né? Salmista no Salmo 127, verso 3 a 5, e o Salmo 128, versículo 3, né? E também a Bíblia enfatiza bastante a responsabilidade na criação dos filhos, né? Que é dos pais. Então, envolvendo aí a instrução espiritual e etc, né? Em Gênesis 18, verso 19, Deuteronômio 6, verso 6 e 7, e Gênesis 11, versículo 19 e 20, não é? Já a natureza pecaminosa a natureza pecaminosa básica das crianças precisa ser anulada mediante uma disciplina amorosa, né? E uma instrução diligente. Então, os pais cuidam do filho. O pai, propriamente dito. A importância da paternidade, ela é necessária. Nós somos filhos de Deus
e Deus tem cuidado de nós. Então já começa por aí. É um princípio de Deus, né? É um princípio. Né? O caminho de Cristo deve estar sempre diante dos olhos dos pais, ou seja, nós temos aí o matrimônio como base, nós temos filhos que são bênçãos divinas, nós temos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, a criação dos filhos, nós temos também, é muito interessante notar isso aí, nós temos a natureza pecaminosa básica da criança, que precisa ser anulada mediante uma disciplina amorosa, né? Nós temos também, além da disciplina amorosa, também uma instrução diligente, né? E nós temos o caminho de Cristo, que deve estar sempre diante dos olhos dos pais, né? Então, nós vamos observar que o propósito de Deus dentro desse plano divino de paternidade, os filhos não são acidentes biológicos de seus pais. As Escrituras, ela encara o propósito da vida humana atribuído a cada indivíduo um caráter ímpar, né? Um caráter ímpar, então, que deve ser desenvolvido aí, obviamente, desenvolvido no interesse do cumprimento de uma missão espiritual. Então Deus conhece as pessoas antes mesmo que delas nascerem. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que alguns eruditos pensam acerca disso, a fazer essa alusão da pré-existência da alma, por exemplo, e João Batista era um grande figura espiritual dentro desse, antes mesmo dele nascer, não é? E assim sucessivamente. Nós vamos observar isso. O caráter ímpar do indivíduo, né, está dentro de uma singularidade de todas as almas que é ensinada em Apocalipse 3:12, não é? A doutrina do Novo Testamento, do Novo Nome, por exemplo, traz as experiências perto da morte, ou seja, inclui acontecimento, mostra bastante desígnio de Deus com respeito a isso. Dentro dos pais materialistas, falha o seu papel sobre tudo, ou seja, existem falhas dentro de pais no meio dos pais que é materialista, né? Dentro desse conceito, sobretudo, quando se levam os filhos a serem materialistas, também certos povos antigos falharam desde o começo quando abandonam seus filhos ao relento, né? Isso nos dias atuais acontece, lamentavelmente, né? Para que morresse, por exemplo. O aborto é um equivalente moderno, né? Séculos atrás, morrer sem filhos era considerado um opróbrio, ok? Hoje em dia, filho é considerado um infortúnio para muitos, certo? Então veja que a sociedade moderna vem mudando para ruim, ela vem decrescendo e não crescendo, porque se filho, Deus falou que filho é bênção, até hoje é bênção, e é bênção, e é responsabilidade dos pais cuidar. Então filho não é infortúnio para ninguém, né? Desde que as coisas sejam legal, o casamento legal, tudo dentro da ordem, não é? Mas quando é de fato que as pessoas querem fazer o que quer, e aí gera para a criança um prejuízo muito grande, não é? Os filhos acabam perdendo muito, porque quando acontece esse tipo de coisa, quem sofre é de fato as crianças, ok? Homens e mulheres ímpios, por exemplo, têm se revertido nessa matéria de ajuizar as coisas, né? Então, a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Capítulo 127, verso 3 a 5 do livro dos Salmos. Salmo 127, verso 3 a 5. Então a Bíblia já diz que é bênção, é bênção. Depois nós temos aí a questão da paternidade de Deus, né? Como vamos lidar com isso, né? O novo nascimento, a responsabilidade. Então, os principais ensinos sobre a paternidade de Deus diz que Deus também é Pai dentro da Trindade, que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é Deus Pai, não é Deus Filho e não é Deus Espírito Santo. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É bom que
deixamos claro isso, né? Alguns têm imaginado aí que o Espírito Santo exerce funções análogas à sua mãe. Se assim for, então dentro da própria Trindade há uma relação doméstica, né? Isso tem paralelos, né, com o ensino da salvação e consiste essencialmente, né, na obtenção da filiação. Pelo menos a verdade é que o trecho de Romanos 8,14, né, onde a paternidade de Deus é claramente afirmada, e também encerra a ideia da nossa adoção. Não é? E também devemos levar em conta as afirmações que fazem de Deus o Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Efésios 1, verso 17, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, 1 Pedro 1, 3. Então Jesus orava assim como seu Pai e também se referia a Deus como seu Pai. Então a paternidade de Deus está intrínseca dentro do contexto de Deus e dentro do contexto bíblico, né? Deus é Pai de todos os homens, Deus é Pai dos remidos, Deus é pai na adoração, Deus é Pai em todos os aspectos, né? Então, dentro desse contexto aí, esse conceito de filiação, por exemplo, a filiação na realidade é um termo sinônimo de salvação, pois somos salvos como filhos. A filiação descreve a condição e o ato de a filiação e o ato de adoção, não é? Da questão vinculada, quando descreve aí a filiação, descreve as condições e o fato da nossa salvação, ok? E assim sucessivamente. Então vamos só dando essa introdução sobre a paternidade, e agora vamos para a nossa lição propriamente dita, né? Bendito seja Deus que fez os céus e a terra. Na nossa visão, na nossa lição, aliás, na sociedade brasileira, o modelo patriarcal se tornou base da sociedade no Brasil, né? Numa família patriarcal, o pai é o chefe de família, e o pai é quem deve prover alimentos para todos, esse cuidado da segurança dos filhos e da esposa também, né? A Bíblia apresenta muitos exemplos de famílias patriarcais, bons e maus exemplos. Tanto que quando, em um vídeo anterior, acho que foi na primeira lição, que eu falei do matriarcado, do fratriarcado e do patriarcado, como isso funcionava naqueles dias lá em Israel, não é? No Oriente Médio e etc. Não é? Então a Bíblia apresenta muitos exemplos, né, bons e maus. Antes de tudo, o sistema patriarcal foi criado por Deus, para que Adão e Eva, o primeiro casal que vivia no Jardim do Éden, vivessem sobre um sistema criado por Deus, né? O homem e a mulher foram criados por Deus com características biológicas diferentes para se tornarem aí um casal, mas quando se deixaram enganar pela antiga serpente e pecaram contra Deus. Então Adão perdeu a noção da sua responsabilidade depois da queda. Então tenhamos cuidado com isso, não é? E enfim, quando vamos tratar disso e falar de paternidade, nós temos que observar também, nos casos de Eli e Samuel, sacerdotes em exercício, eles eram importantes, né? Para eles era importante ter se preocupado em exercer o seu sacerdote dentro de casa, com a sua esposa e os filhos. Os dois sacerdotes, tanto Eli como Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus, o povo foram displicentes. Ele tinha cuidado com o povo, mas foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os filhos, né? O Martinho Lutero, ele comentou uma certa vez, dizendo: quando a Bíblia fala, Deus fala, né? Com esse conceito, entendemos que a Bíblia tem por si mesma a autoridade moral suficiente para obedecer aos seus princípios. Então, Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram displicentes com autoridade no lar. Ambos eram extremamente radicais quando à observância da lei, mas não perceberam que os seus filhos não obedeciam à lei. Então isso é um problema. Hoje podemos dizer que eles fingiram demência, né? Fingiram demência.
No caso de Eli, por exemplo, a Bíblia chama Ofni e Finé de filho de Belial, não é? Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de Belial, né? Filho de Belial é inútil. A palavra Belial quer dizer inútil, certo? E esse conceito aí, até deixei aqui para trabalhar um pouquinho sobre essa questão de Belial. A Bíblia o chama de filho de Belial porque Belial quer dizer inútil, né? Então, observemos que dentro desses princípios que a Bíblia nos aponta, né, que é um prejuízo muito grande para um pai que não tem a autoridade com seus filhos, né? Tem gente que os filhos estão aprontando e está achando graça, né? Está fazendo errado e está achando graça. Mas quando vamos trabalhar sobre a paternidade de Deus, contudo, os cuidados aos que receberam e creram no nome dele, diz em João capítulo 1, verso 12, né? O Deus Todo-Poderoso do Universo enviou o seu único Filho perfeito, sem mancha, para pôr no meio meio do seu sangue, né, para que fossem também seus filhos, né? Então, dentro do contexto da paternidade, o amor tem que ser incondicional, né? Primeiro, um dos atributos da paternidade de Deus, queremos aí destacar o amor. O amor é incondicional, ilimitado, inesgotável. Um pai também tem que ter amor incondicional pelo seu filho. O segundo é o cuidado, sustento e proteção. Todo pai precisa cuidar, precisa sustentar e precisa proteger, certo? Outro conceito interessante é a disciplina e a correção. Não existe filhos que sejam bons filhos se foi criado como Deus criou batata, jogado aí, ou seja, ao tempo, não é? Deixa o mundo cuidar, deixa os vizinhos cuidar, não, isso vai dar problema para todo mundo, né? Quando vamos falar sobre a questão de Samuel, ele já era juiz do seu povo, seus filhos Joabias e Abias os constituiu juiz em Betseba, lá no capítulo 8, verso 1 e 2 de 1 Samuel. Eles se tornaram avarentos, perversos, ele perverteram o juízo, capítulo 8, versículo 3, né? Então, dentro dessa visão desses dois filhos, né, no contexto atual, a liderança pastoral, a história se repete, pois muitos pastores cuidam muito bem da igreja e das famílias, não cuidam dos próprios filhos, né? Então, lançando o peso desse cuidado sobre a esposa. Então, meu irmão, cuidemos dos nossos filhos, né? Nosso primeiro ministério é a família. Tenho aprendido isso com o meu pastor, o presidente, pastor Wellington Júnior, pastor José Wellington Bezerra da Costa. O nosso primeiro ministério é a família. Não adianta cuidar dos outros e deixar a sua casa jogada, não é? O maior evangelista, o maior pregador, o maior pai de família de todos os tempos, que cuidou bastante, é notado como Noé. Ele pregou por muito tempo, para que o povo entrasse na arca. Mesmo o povo não entrando na arca, mas ele conseguiu salvar toda a sua família, que a Bíblia diz que ele e sua esposa e os seus filhos e suas noras entraram na arca, né? Até que passou o dilúvio, né? No lar, cada cônjuge tem sua parcela de responsabilidade. O pai não pode fugir a sua função paternal. Esse papel pastoral negativo tem produzido terríveis decepções a pais e filhos. Imaginem 2 sacerdotes que ministravam no templo em Jerusalém, né? Isso nós vamos encontrar nas tradições de Siló, dentro dos conceitos silonita, que foi um templo de adoração por mais de 400 anos, o primeiro templo de adoração que se tem notícia em Israel. Você vai pegar bem essa questão, principalmente nos textos aqui propostos em 1 Samuel, ok? Nós vamos ver que eles cuidavam do povo, eles ministravam no tabernáculo, seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Porém, seus pais não percebiam que estavam havendo problema, né, com seus filhos, por exemplo, de ordem moral e espiritual, não é?
eles estavam causando bastante problema. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade com todo Israel, mas não exercia dentro de casa, porque os seus filhos enganavam sempre. Então não adiantava muito não, porque os filhos deles não tinham disciplina. A autoridade de um pai, ela está implícita nos princípios de obediência da palavra de Deus, né? Como um pai deve conduzir a sua família a fim de obter comportamento correto dos filhos. A autoridade do pai, ela se baseia dentro de um relacionamento de amor e confiança. Se Eli e Samuel tivesse desenvolvido um relacionamento dando tempo e atenção aos seus filhos, possivelmente eles teriam sido diferente. Porém, não devemos julgar os pais que fizeram o melhor que podiam para direcionar a vida de seus filhos para uma vida cristã vitoriosa. Não podemos culpar os pais porque os seus filhos, mesmo recebendo bons ensinamentos, se tornaram rebeldes, né? Os problemas de uma paternidade ausente, né? O grande problema das famílias de Eli e Samuel foi a ausência dos pais, né? Na vida dos filhos, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos fazer essa tratativa, nós podemos observar que foi um problema. Eu estava trabalhando sobre isso agora há pouco, e eu volto aqui, que eu estava falando sobre todo pai que exerce bem a paternidade tem 4 atributos, apresenta 4 atributos. Primeiro, amor incondicional. Segundo, cuidado, sustento e proteção. Terceiro, disciplina e correção, não é? Outro ponto importante é perdão inabalável. Mais um dos atributos da paternidade de Deus é o seu perdão, que nunca falta ou nunca falha perante o coração verdadeiramente arrependido. Ainda que o filho caia, se afaste voluntariamente, vire as costas para o pai, ele está sempre pronto a perdoar, a devolver as vestes do filho e ao lugar de sua mesa, junto a ele. Então, na parábola do filho pródigo, contada por Jesus, né, conseguimos ver esse perdão aí, né, inabalável na prática, né? A história conta de um filho que, insatisfeito com a vida, que vivia seduzido por desejos de aventura, pede ao pai sua parte da herança, a parte das terras distantes, né, para gastar. Aquele filho pródigo nós temos já conhecimento, né? Mas o pai, quando foi para recebê-lo de volta, obviamente ele não fez objeção, ele recebeu seus filhos, não é? Ele buscou sim os seus filhos, o seu filho, e ele recebeu, e a Bíblia diz que com alegria, não é? Com alegria. Quem foi Ofni e Finéias, não é? Voltando aqui para a nossa lição, não é? Eles foram os 2 filhos do sacerdote Eli. A história deles está registrada em 1 Samuel, de 1 Samuel capítulo 1 até o capítulo 4, né? Os textos bíblicos falam que eles eram, que são ímpios, eram 2 ímpios, né? Apesar de pertencer à família de sacerdote, como Ofni e Finéias eram sumos sacerdotes de Israel, ambos também eram sacerdotes. Na verdade, a primeira vez que são citados na Bíblia, Ofni e Finéias são descritos como sacerdotes do Senhor, né? Veja só, no contexto da disputa entre Ana e Penina, por exemplo, né? Nós vamos observar que após a liderança de Josué e a divisão das terras de Canaã, as tribos de Israel foram lideradas por juízes. Aquele foi um tempo de muita turbulência, né, da nação, pois todo o povo alternava naquele período a obediência, não é, e o período de desobediência, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, devido ao pecado, por várias vezes Deus permitiu, não é? Deus permitiu que eles fossem ali, que Israel fosse afligido por povos estrangeiros. Então, naquele tempo, Jerusalém ainda não havia sido conquistada, o templo ainda não havia sido construído, e os israelitas adoravam no tabernáculo e abrigava a Arca da Aliança em Siló, onde Ofni e Finéias viviam, né?
Então, quais os pecados desses dois homens, Ofni e Finéias, filho de Eli? Na primeira referência que temos sobre isso, descreve como sacerdote do Senhor. Na segunda referência, o texto revela que esse tipo de pessoa, que cada uma deles realmente era. A sua linhagem, de fato, Ofni e Finéias eram sacerdotes, mas na prática diária, eles eram verdadeiros filhos de Belial. O que significa Belial? Belial significa inútil. Belial significa inútil, né? Nós vamos ver que o que significava Ofni e Finéias? Eram os ímpios, corruptos, inescrupulosos, sem valor algum. Por isso que é filho de Belial. Na Bíblia, filho de Belial geralmente eram aquelas pessoas que promoviam idolatria, que se envolvia com imoralidade, que propagava mentira e rebeldia. Então os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram tudo isso e mais um pouco, né? Sem dúvida, aquele grande problema de Ofni e Finéias era que eles não importavam com o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Eles não tinham nenhum temor a Deus. Eles viviam como se não tivesse que prestar conta a ninguém. O exercício do sacerdote, eles foram extremamente corruptos, dominados pela cobiça. Eles chegaram a ponto de roubarem até mesmo a oferta do Senhor quando os sacrifícios eram ofertados no tabernáculo. Então, eles tomavam para si a porção que ele não lhe pertencia. Está escrito no texto. E também, por isso, eles tiveram que usar a violência. Nem por isso eles tivessem que usar a violência para o comportamento dos irmãos, levou a população de Israel a desprezar as ofertas ao Senhor. Não é? Então, como se não bastasse tudo isso, Ofni e Finéias ainda se deitava com as mulheres, né, que eram voluntárias em servir alguma oferta, tarefa relacionada ao funcionamento do tabernáculo. Então os camaradas era triste, era terrível, né? Então são exemplos a não serem seguidos, né? Nem por exemplo, Eli não foi exemplo de pai e nem os filhos foram exemplo de filho. Então esses exemplos não podemos seguir, né? Não podemos seguir. Então, nós temos que observar que o pai não pode ser ausente. A paternidade ela é necessária, né? E os tipos de paternidade extremista que está aqui na nossa lição, né? Segundo tópico. Não existe um padrão amplo para as regras morais dentro da família. O padrão ético, né, por exemplo, é um só e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que deve ser evitado e corrigido. O primeiro tipo é a paternidade autoritária. Pais autoritários tratam os filhos como se fossem elementos neutros, né? E eu vejo isso acontecer, né? Às vezes o pai não deixa o filho fazer nada. É aquele pai também que belisca, que não corrige, mas na igreja ele quer mostrar que tem autoridade, ele belisca, ele puxa, ele instiga, ele não deixa o menino nem olhar, nem para a direita nem para a esquerda. Isso é um prejuízo, precisa ter equilíbrio, tudo precisa de equilíbrio. O segundo tipo de paternidade negativa é a paternidade permissiva, ou seja, quando os pais não se importam com os princípios, e deixam os filhos à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. Ou seja, é um tipo de tolerância sem freio, induz a criança a imaginar que seu pai não ama, nem se importa com as suas necessidades emocionais, físicas e etc. Então, esses 2 tipos estão rechaçados. Primeiro, a autoridade. Segundo, autoritária, aliás, a paternidade autoritária. E segundo, a paternidade que é permissiva, né, que deixa os filhos fazer o que quer, não liga para absolutamente nada, não é? Quando os filhos se tornam profanos, ele criou os 2 filhos que se tornaram profanos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não é? Como eu disse aqui, Belial é uma palavra pouco obscura no texto grego. Belial é um sufixo bel, ial, que significa sem proveito, imprestável, inútil. Isso é Belial. Então, quando são filhos inúteis, filho de Belial, ou seja, filho inútil, serve para nada, né? Quando o autor desse livro ele
afirma que os filhos de Belial estavam declarados aí e os 2 filhos, Ofni e Finéias, eram também pervertidos, porque não respeitavam o tabernáculo, profanavam o santuário, né, sem que Eli soubesse de seus efeitos, né. Quando os sacrifícios eram oferecidos pelo povo, os filhos de Eli ordenavam ao moço que separasse o melhor da carne do sacrifício, que ele deveria ser oferecido ao Senhor, e tomava deles sem o menor escrúpulo, ou seja, ele roubava as ofertas que iam para a casa de Deus, né, para fazer o sacrifício e etc. Então eles fracassaram, né, e os filhos foram relapsos, né, eles se omitiram e os filhos foram relapsos. Quando no caso Eli e Samuel foram os pais que se tornaram seus filhos vulneráveis e pecadores. Então tenhamos cuidado nisso, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de cuidado e não podemos ser permissivos não é? Precisamos cuidar sim e estar atento a essas questões. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.